principal motivo que fez a gente ir atrás da Fluxo foi que a gente tinha muito delay na parte, principalmente de gestão de tráfego. A gente começou com essa ideia, a gente tinha uma agência que prestava serviço pra gente, só que a gente não tinha leads qualificados. A gente não conseguia ter a mão, tanto do que eles editavam, e ver também o que estava sendo prestado em relação ao público e também ao design. Então chegava que a gente colocava uma campanha nova, um criativo, no caso do consórcio aqui, um criativo de tabela novo, e aí demorava uma semana para a gente ter uma noção de como de fato estavam os leads, aí a gente pedia alguns ajustes para eles, demorava em torno de uma semana, então a gente tinha um delay aí de 2 semanas, 3 semanas, para a gente adaptar e conseguir ajustar para ver se os leads estavam bons. Enquanto isso, era a verba caindo, sendo gasta, né, pela gestão, lead desqualificado, não atendendo, não respondendo, e a gente não conseguindo nem agendar reunião. Bom, o principal motivo assim que fez a gente fechar com a Fluxo, o que mais nos chamou a atenção, foi que de fato supria esse nosso problema. Esse problema que a gente tinha de não ter a visão, não saber nada de gestão de tráfego, então a gente estava cego nesse sentido, e era a principal maneira de uma empresa hoje de captar cliente é pela mídia social, pelo Meta Ads, pela gestão de tráfego. Então assim, a gente estava cego em relação nesse sentido. E o que mais chamou a atenção é que de fato a gente ia começar tanto a aprender como é que funciona, em tempo real, ali com o Matheus ensinando tudo, como é que funciona a lógica da gestão de tráfego, segmentação de público, campanha, modelo de criativo, eles mandam todos os modelos prontos, então a gente edita conforme a gente quer, mas basicamente o que mais chamou a atenção foi essa parte da gente não só ter alguém que faz só pra gente o que a gente manda, a gente ter alguém que opina, faz junto com a gente e nos ensina ao mesmo tempo. Bom, o processo de implementação com a Fluxo foi super tranquilo, inclusive eles ajudaram bastante no início, né, como eles têm um processo deles e a gente tinha cancelado com a outra agência de marketing, a gente precisava rodar pra logo, nas primeiras reuniões a gente precisava até adaptar, a gente conversou com o Matheus, a gente precisa estar o quanto antes em relação a isso, então ele deu uma paradinha no cronograma deles, começou na mesma reunião, começou a rodar o que realmente a gente precisava, analisou também o que a outra agência estava fazendo, já viu os erros, a gente já saiu rodando desde a primeira reunião com eles. E também, assim, depois de ter começado o processo com a Fluxo, a gente viu que um gargalo grande que a gente tinha também era em questões de atendimento. A gente achava que o maior problema, a gestão de tráfego, mas a gente não achou que a gente tinha um gargalo tão grande no atendimento. Seja estratégia para agendar reunião, gatilho de escassez, toda a sistemática de apresentação também sobre o consórcio, sobre a gente, técnica, né, o Spin Selling, a técnica de venda, de fato, para ficar claro para o cliente, a gente não aplicava. Então, depois disso, a nossa conversão aumentou, a gente começou a agendar mais reunião e vender mais. Muito bom também colocar aqui que toda a organização das reuniões, fica tudo no Drive gravado e transcrito, ajuda muito também em contratação. A gente hoje pode contratar SDR, pode contratar comercial novo e fica tudo gravado. O investimento que a gente fez tá ali, vitalício, e a gente consegue pegar um vendedor que a gente recém contratou e falar para ele olhar todas as aulas que ele vai aprender tanta técnica, a gente aplicando e conseguir daí para frente melhorar bem mais rápido do que se fosse só acompanhado de um vendedor, né? Bom, em questão de motivação de equipe, assim, o que eu vejo de grande motivação é, depois que tu tira o teu automático de atendimento e tu pega e começa a aplicar as técnicas, no começo é bem difícil, tu não consegue aplicar direito, gagueja, mas depois que tu vê que tu tá aplicando e o cliente tá indo aonde que tu tá colocando e nos caminhos que tu quer, tu se sente muito mais dentro do controle da venda e do negócio em si. Porque tu pega o cliente, tu direciona ele pro que tu quer, tu aplica as técnicas que tu precisa para ele comparecer mais na reunião, para ver se ele entendeu e de fato entregar o que ele precisa, tu sente muito mais motivação nisso. E fechamento de contrato, obviamente, gera mais motivação, né? Bom, eu indicaria sim a Fluxo. Acho que muita gente tem problema com atendimento, com venda. Muito vendedor acha que sabe vender. Eu sou a prova viva que eu me considerava vendedor e depois que eu passei por todo o processo e eu vi que realmente faz todo sentido tu aplicar uma técnica de venda e não ficar sortido, tu vê que tu sabe, mas não sabe tanto e não sabe o que tu precisaria para de fato aumentar a tua conversão. Porque venda é conversão, tu pode ser vendedor, só que tu vai ter que aumentar a tua escala para fechar a mesma quantidade de contratos que tu fecharia se tu realmente tivesse uma técnica melhor e uma persuasão melhor, né? Então, basicamente, o que eu peguei foi isso. Ao invés de eu ter que fazer 15, 18 reuniões para fechar 5, hoje eu faço 10 e fecho 5. Então, otimiza o meu tempo, dá mais ânimo também, né? Porque tu precisa fazer uma quantidade menor de reuniões para fechar, então tu pode fazer a mesma quantidade e fazer mais dinheiro. Então, basicamente isso. Eu indicaria sim a Fluxo, inclusive sempre converso com amigos meus e se tem a possibilidade eu indico de olhos fechados, assim, tanto na parte de tráfego com o Matheus, super proativo e nos ajuda muito, sabe bastante sobre estratégia de lançamento, estratégia do consórcio em si e toda a sistemática de desempenho ali, quanto na parte do Henrique também de atendimento, de quebra de objeção e toda a técnica de venda. Então eu indicaria sim e parabéns pros dois aí, é uma baita empresa e eu vou continuar indicando sempre.